Mas eu preciso dizer uma coisa. Santo Agostinho diz que o diabo é um cão amarrado numa corrente. Ele ainda não foi lançado no lago de fogo ardente. Ele está amarrado numa corrente. Se você chega na casa de um vizinho e tem um cachorro amarrado na corrente, você tem que olhar o tamanho da corrente. Não é verdade? Porque se você chega perto do lugar que a corrente dá, o que ele vai te fazer? Morder. Não é? Ou não? Só se o cachorro é seu amiguinho, né? Aí ele vem, deita, faz gracinha, levanta as pernas, balança o rabinho. Mas o diabo é um cão amarrado. Existe um território, existe um campo minado que nós cristãos não podemos adentrar. Você não pode adentrar no território do inimigo. Você tem que permanecer no território de Deus. Porque se você entrar no território do inimigo, ele vai te morder. Ele vai te tocar. Apesar de Cristo já ter resgatado a autoridade, mas eu estou entrando no território minado, no território inimigo. E nós não podemos adentrar no território inimigo. E como eu entro no território inimigo? Qual é uma das portas de entrada? O pecado. Pergunta para alguém que está lá no mundo, que não está na igreja, na luta, no combate, se ele sente alguma tentação. Não. Quem é tentado é quem está no campo de Jesus, na área de Jesus. Até Jesus foi tentado. Vamos lá em Mateus capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha lá no Evangelho. Mateus capítulo 4. Dá uma olhadinha aí para você ver se ele não foi tentado. Jesus, o Filho de Deus. Mateus 4. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Veja, ele conhece a palavra. Presta atenção. Nosso inimigo conhece a palavra. Jesus respondeu: também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Ele está citando o inimigo, cita o Salmo 90 para Jesus. Ele enviará os seus anjos. E Jesus respondeu: não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse: eu te darei tudo isso se caíres de joelho e me adorar. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servir. Veja bem, como Jesus venceu o diabo? Com os poderes taumatúrgicos, Jesus venceu a tentação? Com os poderes de Deus? Ele usou algum poder aqui? Qual o poder que foi usado para vencer a tentação? A palavra. Por que Jesus não usa os poderes ali, acorrenta Satanás, humilha Satanás com os poderes dele, de Deus, de Filho de Deus? Ele usa a palavra para mostrar que nós também podemos vencer a tentação do diabo, que nós também podemos sair vencedores no combate espiritual, que nós já estamos com a vitória na nossa mão e só caminhamos em derrota quando nós queremos. Meu Deus, e quanta gente caminhando em derrota na igreja, porque não conhece a palavra, porque não lê a palavra, porque não usa a palavra contra Satanás. E a palavra derrota o inimigo. O que
que Tiago vai dizer na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Tiago vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que às vezes a gente abre guarda, a gente dá oportunidade, a gente entra no campo minado. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos em hipótese alguma dar qualquer poder a esse sujo desse inimigo. Nós temos que assumir a autoridade de Jesus Cristo. Diga comigo: nessa manhã, eu estou assumindo toda a autoridade que me foi dada debaixo do céu, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou tomando posse da autoridade que foi resgatada pela encarnação do Verbo, do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou assumindo a autoridade que pelo sim da Virgem Maria, a nova Eva veio até a humanidade e chega até mim. Eu estou assumindo e tomando posse nessa manhã da autoridade que o sangue de Cristo trouxe a mim e a todos os homens. Eu estou assumindo essa força, esse poder de nosso Senhor Jesus Cristo contra toda a força do mal, porque é para a liberdade que Cristo me libertou. É para a liberdade que Cristo me libertou, e eu não aceito na minha vida nenhum tipo de amarra. Eu não aceito na minha vida nenhuma influência do maligno. Eu não aceito na minha vida nenhuma obra do mal. E eu renuncio no nome de Jesus a toda e qualquer influência do maligno na minha vida, na minha casa, na minha família. De onde tenha vindo essa influência, eu agora, diante de Deus, eu assumo a autoridade, a força de Cristo na minha vida, na minha casa, na minha família, e eu estou entregando na mão de Jesus toda a minha vida, a minha família, para dizer a Ele agora, diante dos céus, diante da terra e diante dos infernos, que a minha vida e a minha família pertencem a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele, somente a Jesus, eu entrego a autoridade da minha vida e da minha família, para dizer agora ao inimigo de Deus e ao meu inimigo que essa autoridade pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 A autoridade pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. A mais ninguém. Pergunta para o seu irmão: e você acredita? Sim ou não? Então diga para ele: toma posse, meu amado, porque é para a liberdade que Cristo te libertou. Diga para a pessoa que está do outro lado: é para a liberdade que Cristo te libertou. É para a liberdade que Cristo te libertou. Profetiza sobre a vida do seu irmão: e você é livre, rapaz. Você é livre no nome de Jesus. Dá uma sacudida nele aí. Toma posse da liberdade do sangue de Jesus. Você é livre. Diga glória a Deus.
Eu creio. Eu creio. Vamos voltar lá no Gênesis. Sabe qual é o outro campo? Minado, além do pecado, que nós podemos entrar e sermos mordidos por esse bandido, desse inimigo, o ocultismo. Ou seja, as falsas doutrinas que estão no Brasil nesse tempo em voga, em alta. Vamos ver no livro do Gênesis 5 realidades que dizem dessa dimensão do ocultismo. O primeiro ponto da ação do ocultismo na vida de um cristão católico acontece quando o tentador, o inimigo de Deus, esse acorrentado que já foi derrotado, ele nos coloca diante da antipalavra. Ele contradiz a palavra. O tentador se opõe à palavra do Senhor. Ele proclama a antipalavra. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é verdade que Deus nos disse: não comais de nenhum dos frutos, de nenhuma das árvores do jardim? Já começa com a mentira. A mulher respondeu: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Percebe a ação do diabo? De modo algum morrereis. Ele contradiz. Deus diz que quem tocasse e comesse morreria, e ele diz: de modo algum morrereis. Ele age na antipalavra. Ele contradiz a palavra. Esse é um princípio. Se você for estudar as falsas doutrinas, você vai ver que a falsa doutrina nos coloca exatamente nessa condição de muitas vezes eles vão negando a palavra. E como que o inimigo hoje tem atingido tantas pessoas? Qual a antipalavra? Pessoas dentro da igreja que dizem assim: ah, eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Meu amigo, até o diabo é católico desse jeito. E ainda vai até na missa, viu? Porque eu sou católico até aqui. Isso aqui não. Isso é antipalavra, isso é obra do diabo. Sexto mandamento, jovens: não pecarás contra a castidade. Evoluiu. Nós estamos num mundo evoluído. As ciências evoluíram, a medicina evoluiu. Olha, veja a evolução da ciência. Isso é coisa lá do Antigo Testamento. Hoje, antipalavra. Antipalavra. Veja a ação do diabo que tem destruído muita gente. Segundo passo: o inimigo apresenta o mal como o bem. Isso é obra do ocultismo. Tem o espírito do Dr. Flix curando lá, e eu estou com câncer, eu vou lá. Ele apresenta o mal como bem. O sujeito é até curado, mas aquela cura não veio de uma obra de amor, ela veio de uma obra de ódio, porque o inimigo odeia o Filho de Deus, porque o Filho de Deus tem tudo aquilo que ele tinha e ele negou. E aí a pessoa é curada, só que aquela cura futuramente vai trazer uma grande destruição para aquela vida. No meu livro Clamando por Milagres, que eu escrevi esse ano, eu conto o testemunho de uma professora minha de história, quando eu estava no 2º grau e o filho dela estava com câncer, e ela levou para o espírito do Dr. Flix curar. O menino voltou sem câncer, fizeram exame, não tinha nada. Olha só, o inimigo apresenta o mal como um bem. Ela chegou toda feliz. Eu já, apesar de estar longe da igreja, eu tinha consciência dessas coisas. Eu falei: coitada, passou um ano e a destruição veio. Para a vida dela,